foi um momento de adaptações da Uniteams, né, e mudanças, né, para o trabalho e a vida dos professores no estúdio e os alunos nos polos. Né. Essa, então, é uma memória de uma modalidade de ensino que, embora talvez esteja, né, na memória mais recente, não notícias, não, talvez não informações tão boas, mas que se nós formos olharmos o foco do trabalho dos professores, né, dos estúdios, de todas essas equipes das coordenações de curso, eu acho difícil falar alguma coisa ali que acontecia com uma má qualidade ou acontecia com alguma displicência, muito pelo contrário. É um momento em que é uma parte da nossa história, da história da Uniteams, que deve ser bem lembrada. A gente tem que lembrar também que, com a federalização, a Uniteams teve que passar por essas adaptações, mas a Uniteams ela tinha um reconhecimento no Estado. A sua concepção é de extrema importância. Né? Isso que, se você voltar ali e ler sobre isso, é muito interessante, como ela foi concebida, idealizada desde o início. E assim, ela se adaptando, né, para a modalidade de ensino EAD, ela, de certo modo, a gente pode dizer que ela mantém isso, né? Ela mantém a sua extensão e as suas aulas nas várias regiões do Tocantins, não só agora, onde tinha os seus centros, né? Os seus prédios, as suas salas, mas agora pelos polos da Uniteams, né? E isso tudo foi uma adaptação, né? Desde a LDB de 96, né? Desde do crescimento do ensino superior no Brasil, a Uniteams teve que acompanhar isso para buscar a sua sobrevivência. Né? Uma adaptação também entre público e privado, que até um certo ponto, né, quando buscava a qualidade pedagógica, né, e a qualidade em levar o ensino superior nos vários lugares, né, em várias cidades do Tocantins, era coerente também com a demanda de formação de professores. Não que não só faltava professor, mas uma formação profissional. Né? A partir de então, professor de determinada área tinha que ter formação naquela área, a partir de 96. Então, tudo isso, né, culminou nessas mudanças da Uniteams. Agora, como isso, né, aproveitando como isso aconteceu para a vida do professor, né? E aí foi o momento dessas adaptações dos professores nos estúdios, em que uma linguagem televisiva, em que se buscar ao mesmo tempo a qualidade de uma aula e a qualidade de uma imagem, de uma mensagem televisiva. E aí então, quando a gente busca, né, qual eram as referências para isso, nas entrevistas que foram feitas com os coordenadores, com os produtores da época, foi-se buscando uma imagem que buscava notoriedade, ao mesmo tempo com a qualidade da aula. Né? E aí o modelo jornalístico foi utilizado até então. Se você for assistir uma aula hoje da Uniteams no YouTube, não tem a mesma graça. Não tem o mesmo sentido como tinha antes. Antes das aulas, as pessoas se encontravam nos polos, os alunos, né, para assistir uma aula na televisão. A gente está falando de uma época que não existia o YouTube, não existiam essas redes sociais com a facilidade dos smartphones. Dessas adaptações de linguagem, de profissionais, né, em que o professor tinha que entender como um produtor pensava e o produtor tinha que entender como o professor pensava. Né? Tudo isso foi um momento de formação profissional dos dois lados, tanto para a equipe de produção, tanto para os professores. Né? E aí eu gostaria de trazer aqui algumas imagens, né? O tempo já está acabando. Essa aqui é uma imagem, eu acredito que seja o primeiro estúdio da Uniteams. Né? Isso foi de uma outra época que estava tendo uma busca pelo acervo da memória da Uniteams. Algumas pessoas estavam ali pegando algumas fotos, imagens, né, impressas, né, como antigamente, e aí né, aproveitei o momento e pedi emprestado e escaneei essa imagem. Até então, o registro, né, de imagem que eu consegui, né, na época foi esse, né, do primeiro estúdio, utilizando o chroma key, utilizando uma tela muito simples, né, outras vezes usava o flip chart, né, que é passando páginas, né, folhas em papel, na tela e escrevendo. Então, é uma imagem do estúdio 2001, né?
e outras também. Essa parte vai tratar das imagens também e desses estúdios, né? Como foi a evolução desses estúdios e a evolução dessa adaptação. E aí a gente vê alguns colegas aqui nos primeiros estúdios, né, de 2001, de uma outra colega nossa também, que marcou a história aqui nos estúdios da Uniteams, que era a Beth, né, Beth Toledo. Também no primeiro estúdio, utilizando o chroma key, o computador ao lado, é uma outra época, né? E esses estúdios foram evoluindo, assim como esses professores foram se adaptando, né? Não sei se todo mundo pensa nisso, mas um âncora de jornal, de telejornal, uma âncora, ela tem que transmitir aquela notoriedade, né? Tem que transmitir aquela seriedade, né, no que ela fala. Tem que convencer por isso e pela qualidade do que ela fala. E as aulas, então, os estúdios também foram se modificando, os professores tendo que entender que roupa devo utilizar, como o meu cabelo deve estar, como eu devo aparecer de um modo que eu não canse, que eu não atrapalhe o entendimento do aluno e que ele vai prestar atenção em mim. Tudo isso era muito bem pensado e planejado, não era uma coisa sem pensar, né? E os estúdios foram melhorando, tudo foi se adaptando também, né? E esse aqui também é de outro de uma outra aula, né? Do curso de Pedagogia de 2006. Aqui também o Alcides, no curso de Pedagogia de 2006, né? Teleaula do Alcides, da aula de História da Educação e da Beth, disciplina Supervisão. Né? Esse aqui já é um estúdio já na nossa sede, né? Que o espaço dele existe, mas eu acredito que ele ainda não existe, né? É esse estúdio, né, que a gente ali trabalhou durante muito tempo, né? E depois eles foram evoluindo um pouco mais, como os estúdios já em outro espaço, um estúdio muito maior, utilizando outros recursos, muito semelhante também ao telejornalismo, né? Nesse estúdio aqui tinha praticamente uma equipe de profissionais, já tinha também o trabalho da profissional de Libras, né? Em que tinha uma iluminação melhor, um cuidado melhor com a imagem. Esse era o estúdio, o espaço em que os professores ficavam na bancada, tinha espaço para entrevistas, um espaço para que o outro professor, o terceiro professor de uma disciplina, recebesse as aulas não, as perguntas e a interação com os alunos na sala, né, dos polos. E, basicamente, essa estrutura que tinha o estúdio, né, com toda a parte de iluminação, de câmeras, mesas e bancadas. E aqui ficava a ilha de edição e a ilha de corte, em que a gente interagia e eles prestavam atenção em nós e nós prestávamos atenção neles para fazer toda a dinâmica de imagens, de som, de vídeos, de slides durante a aula. Tudo uma grande formação profissional também para esses professores, né? Aqui é só um fluxo, né, de quantos estúdios a Uniteams chegou a ter, né, todo o investimento que existia, né, tanto na sede quanto no outro espaço que era destinado também a estúdios maiores, com mais opções, né, de trabalhar a imagem e outros recursos, né, durante uma aula.